suas obras elas só serão aceitas se elas forem feitas em Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é o único que pode te purificar de todo o pecado. Ele limpa as tuas mãos e permite que as tuas obras sejam aceitáveis. Aleluia. Somente se o sangue de Jesus Cristo te lavar, tuas obras são aceitas. Mas antes disso, nenhuma obra te salvará. Antes disso, você precisa da obra de Cristo, que Ele realizou por você, para que você seja aceito diante de Deus. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Graças ao sofrimento de Cristo Jesus, que nós não somos condenados. Graças ao sofrimento de Cristo Jesus e à sua morte, que nós somos justificados. Baixa um pouquinho mais o microfone, aumenta um pouquinho o fundo musical, só um pouquinho. Aqui, irmãos, está o segredo da tua salvação. Não havia outra forma. Era necessário. Não havia outra forma. Não havia outra forma de você ser salvo. Quando você vai olhar para todas as religiões, exceto uma, todas elas, se você perguntar o que eu devo fazer para ser salvo, ou coisas do tipo, eles vão dizer: faça o que é bom, ore, dê esmolas, ajude o seu próximo, e fazendo isso você será salvo. Mas quando se pergunta para um cristão autêntico o que eu devo fazer para ser salvo, a mensagem é aquela que foi pregada já no livro de Atos: creia em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é que obra eu devo fazer, você só vai crer. Eu citei um exemplo de uma pessoa que deve uma grande dívida. E essa pessoa não tem como pagar. Essa pessoa não tem como pagar essa dívida. E alguém que tem condições suficientes diz assim: eu vou pagar a tua dívida. Eu vou pagar a tua dívida. Você não tem dinheiro para pagar essa dívida. E agora, o que você pode fazer? Aquela pessoa disse que ia pagar. O que você pode fazer é acreditar, crer e esperar que ela pague a sua dívida. É só isso que Deus deseja de nós: crermos em Cristo Jesus, que Ele é o pagador da nossa dívida. A vida de Cristo, perdão, a morte de Cristo poupou a tua vida. A vida de Cristo representou a sua. Não havia em você nenhuma justiça, não havia em você nenhuma bondade, nada que fosse puro. As tuas mãos estavam sujas. As suas obras diante de Deus são nojentas, eram nojentas. É como se você fosse, eu vou usar aqui um exemplo usado por irmão Oséias, você trabalhasse esgotando fossa, uma fossa suja, imunda. E de vez em quando a gente conhece uns caras que são meio desajeitados, né? Eles vão esgotar a fossa, não usam os equipamentos corretos, pega com a mão as coisas, né? Tem pessoas que são assim. Diga que você fosse essa pessoa. Você terminou de esgotar uma fossa, vai para casa com as mãos sujas. Você chega lá, você recebe um visitante e
e você diz, é um amigo, eu gosto muito dele, eu vou fazer um ato bondoso. O quê? Você pega com as suas mãos. Isso aqui não é um pão da ceia não, né? Você pega com as suas mãos. Suas mãos estão sujas. Você diz, eu vou fazer uma boa ação. Tome um pedacinho de pão. Como aqui um pão ou um bolinho. Você está fazendo aos seus olhos uma boa ação, mas suas mãos estão imundas. Aquilo vai ser nojento. É por isso que Isaías diz, porque nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça para com Deus são como trapos de imundícia. É como faixas utilizadas para cobrir uma ferida que está supurando. As tuas obras para Deus são inaceitáveis. Por mais que você diga, eu faço obras, não existe obra nenhuma que você faça. Mas tem uma coisa: suas obras, elas só serão aceitas se elas forem feitas em Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é o único que pode te purificar de todo o pecado. Ele limpa as tuas mãos e permite que as tuas obras sejam aceitáveis. Aleluia. Somente se o sangue de Jesus Cristo te lavar, tuas obras são aceitas. Mas antes disso, nenhuma obra te salvará. Antes disso, você precisa da obra de Cristo, que Ele realizou por você, para que você seja aceito diante de Deus. E para isso, Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Aumente mais um pouquinho o fundo musical, irmãos. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Ele tinha, irmãos, que sofrer e que morrer. Não era qualquer morte, era crucificado. O caminho de Cristo para a sua morte começa no jardim do Getsemane. Jesus, tendo em mente tudo aquilo que ele teria de suportar, ele sente uma grande agonia. Era uma agonia muito grande, de forma que em Lucas capítulo 22 e o versículo 42, Jesus Cristo ora ao Pai. Olha como é a sua oração. Olha o que Jesus diz. Lucas capítulo 22 e o versículo 42. Jesus orou dizendo, Pai, se tu queres, passa de mim este cálice. A agonia de Cristo era tão horrível, terrível, que ele orou dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O seu estado de agonia foi tão intenso que o médico Lucas, o doutor Lucas da Bíblia, no versículo 44 deste mesmo capítulo, ele diz assim, olha só, e posto em agonia, ele estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus é um exemplo de oração para nós, não é, irmãos? Jesus é um exemplo de oração para nós, porque Jesus em agonia, ele orava dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice. E quando ele estava em um estado mais intenso de agonia, o que Jesus fazia era orar de forma mais intensa, pedindo ajuda daquele que podia lhe socorrer. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. A agonia de Jesus, irmãos, foi tão grande, que disse o doutor Lucas, que o seu suor, o suor de Jesus, se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Essa condição aqui, que foi relatada pelo doutor Lucas, o médico, né? Ela também é uma condição médica
muito rara, chamada de hematidrose, esse problema. Você pode até pesquisar. Isso acontece com pessoas que chegam a um estado de extremo estresse psicológico. Extremo estresse psicológico. Quando isso acontece, o corpo libera elementos químicos que ferem os vasos capilares nas glândulas do corpo, que liberam suor, fazendo com que brote suor misturado com sangue. Isso faz com que a pele da pessoa que suou gotas de sangue fique extremamente sensível. Agora imagine Jesus, pouco tempo depois, sendo açoitado, com a pele extremamente sensível. Em pouco tempo, a multidão de homens armados aparecem lá no jardim do Getsêmani para prender Jesus. Pedro repentinamente puxa a espada para defender o seu mestre. Em Mateus capítulo 26 e o versículo 52, olha o que está escrito. Então Jesus disse-lhe, quando Pedro puxa a espada, Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Irmãos, preste atenção. Pedro e os discípulos achavam que poderiam fazer alguma coisa para evitar. Nós podemos fazer aqui alguma coisa, tirar nossas espadas, enfrentar essa multidão e vamos salvar o nosso mestre. Mas Jesus responde a Pedro no próximo versículo. Jesus disse assim: guarde sua espada. Ou pensas tu queres me salvar, Pedro? Tu pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Tu está querendo me salvar? Você está esquecendo de que quando você confessou naquele dia que eu sou Cristo, Filho do Deus bendito, eu te disse que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas e morresse. Tu pensa que eu não poderia escapar desse sofrimento? Eu tenho poder, eu poderia rogar ao Pai e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, mas eu tenho que fazer isto para salvar a vida, para salvar a tua vida, Pedro. Uma legião naquele tempo era constituída por 3.000 a 6.000 soldados. Jesus, quando disse eu rogaria ao Pai e Ele mandaria mais de 12, sabe quantos anjos seriam em 12 legiões? Cerca de 36.000 a 72.000 anjos. Se eu quisesse, eu teria rogado ao Pai, esses anjos viriam, mas é necessário, o mesmo erro Pilatos cometeu. Em João capítulo 19, versículo 10 e 11, Pilatos cometeu o erro acreditando que tinha o poder para reverter a situação de Jesus Cristo. Os discípulos achando que podia salvar Jesus Cristo, Pilatos achando que tinha poder sobre a vida de Jesus Cristo. Pilatos disse assim, disse-lhe pois Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? Olha a resposta de Jesus, irmãos. Olha o que Jesus diz no versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder tu terias contra mim se de cima não te fosse dado. O Todo-Poderoso está ali. Tu não tem nenhum poder
é para que eu seja crucificado. De igual modo, os religiosos e a multidão achavam que o plano deles tinha dado certo. Jesus diz: eu vou sofrer dos sacerdotes, dos escribas, eu vou sofrer deles. E eles achando: ó, nosso plano deu certo, ele vai ser crucificado agora. Lucas capítulo 24 e o versículo 46, olha o que Jesus vai dizer. Lucas 24, 46. E disse-lhe, Jesus disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Os homens dizendo: nosso plano deu certo, foi porque a gente fez isso, nosso plano está dando certo. Tá nada, está dando certo, não é porque é seu plano, é porque era o plano de Deus, já estava tudo escrito e assim devia acontecer. Cristo tinha todos os meios para escapar da cruz, tinha anjos, tinha o poder para evitar, mas ele mesmo se entregou voluntariamente para salvar a tua vida. Em João no capítulo 10, o versículo 17 e o 18, olha só, João capítulo 10, 17 e 18, Jesus disse: por isso o Pai me ama. Olha só que coisa linda. Por isso o Pai me ama, porque eu dou, não é tomado, não é extinção. Pilatos: eu tenho poder. Jesus disse: não, tu tem poder não. Se do céu onde fosse dado, eu dou a minha vida. Os homens: nosso plano está dando certo. Aí Jesus disse: não, tá não, é porque eu estou dando a minha vida. Os discípulos vão tentar salvar Jesus. Jesus: guarde a sua arma, guarde a sua arma. Se eu quisesse, eu invocaria o Pai, viria anjos. É porque eu estou dando a minha vida, e é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Próximo versículo, ele disse: ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Grandioso és tu. Ele mesmo entregou-se. Após passar por uma série de 6 julgamentos, Jesus Cristo é açoitado. Os açoitamentos romanos, eles eram famosos pela brutalidade com que os romanos açoitavam seus condenados. Os judeus aplicavam punições de 39 chicotadas. Eram 39 chicotadas, chamada de uma quarentena menos uma. Uma quarentena é 40, menos uma é 39. Mas os soldados romanos costumavam ultrapassar este número de 40 ou 39 chicotadas. Tudo dependia da vontade dos soldados. Eram homens cruéis. Se tivesse com vontade, eles torturavam mais ainda, batiam mais ainda. O chicote romano possuía 8 tiras de couro, 8 tiras, trançadas essas tiras, fica mais grossa. Se Jesus levou 39 chicotadas, que provavelmente foi mais do que isso, contando as 8 tiras de couro, né? Daria 312 chicotadas, né? 312. Nas tiras dos chicotes não era só couro, haviam bolinhas de metal amarradas nas pontas dos chicotes, e conforme batiam na pele com as chicotadas, causavam hematomas, e conforme os soldados batiam, mais esses hematomas iam se abrindo. Havia também preso na
as tiras dos chicotes, pedaços afiados de ossos que cortavam a carne. Quando batiam, rasgavam a pele. As costas ficavam tão maltratadas que os cortes dos chicotes às vezes deixavam a espinha do corpo visível. Eusébio de Cesareia, um cristão do século IV, ele descreveu a punição por açoitamento da seguinte maneira. Isso aqui foi o que ele escreveu. Ele disse: as veias do sofredor ficavam abertas, e os músculos, tendões e os órgãos internos da vítima ficavam expostos. Segundo estudiosos, se a vítima ela não morresse, porque já era para morrer no açoitamento, a maioria já morria lá. Já morriam lá. Se a vítima, segundo os estudiosos, se a vítima não morresse, ela sentiria dores terríveis e entrava em um estado, aqui é uma informação médica, em choque hipovolêmico. Ou seja, essa palavrinha aí é o efeito de se perder grandes quantidades de sangue. Lembra que as veias ficavam expostas? A pessoa era rasgada em sua pele, os órgãos internos podiam ser afetados e a pessoa perdia grandes quantidades de sangue. Um médico, eu estava pesquisando sobre isso, e o médico explicou que essa perda de grande quantidade de sangue, chamada de choque hipovolêmico, ele diz que ocasiona 4 coisas. Primeiro, o coração da vítima que sofreu esses açoites e perdeu grande quantidade de sangue, o coração dele se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde tirar. A pessoa está perdendo sangue e o coração começa a bombear para que o sangue circule no corpo. É a primeira coisa que acontece. Segundo, a pressão sanguínea da pessoa cai, causando desmaio ou colapso. Essa pessoa pode desmaiar-se. E isso provavelmente aconteceu com Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 23, e versículo 26, nós temos uma informação. Lucas capítulo 23, e o versículo 26, que diz: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse depois de Jesus. Então provavelmente Jesus, ao perder muito sangue, tenha caído, desmaiado, e não pôde. E o Simão Cirineu foi colocado para ajudar a levar essa cruz. Terceira coisa que acontece: os rins da pessoa param de produzir urina para conservar o volume de água que sobrou. O pouco volume de água que sobrou. E em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 28, Jesus Cristo, por ter perdido muito sangue, ele teve essas características: desmaio, coração acelerado para bombear mais sangue, e ele sentiu muita sede, pois quando ele estava na cruz, ele disse, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: eu tenho sede. Chegando ao Gólgota, Jesus foi deitado de costas, para que as suas mãos fossem pregadas na cruz. Existe uma grande discussão, para saber onde Jesus foi pregado. A gente entende que foi nas mãos, só que naquela época, essa parte aqui também era chamada de mão. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 24 e o versículo 22, não precisa pesquisar, irmãos, nós temos uma informação
de que foram colocadas pulseiras na mão de Rebeca. Tá? Pulseiras na mão de Rebeca. Coloque aí, Gênesis 24, versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas. As pulseiras é para os pulsos, mas aqui o pulso é chamado de mão. No versículo 47, essa informação também é dada. Então lhe perguntei e disse: de quem és, filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que ele gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, porque era para isso o pendente, no lugar certo ele colocou o pendente, e as pulseiras sobre as suas mãos, certo? Então a parte do pulso também era chamada de mão na Bíblia. Então há um debate sobre aonde Cristo foi pregado, se foi nas mãos, aqui na palma, ou se foi no pulso, tá? Segundo os cientistas entendem, e conforme o relato bíblico, foi no pulso aonde ele foi pregado, pois as mãos rasgariam e ele cairia da cruz. Qual foi a dor que Jesus sentiu ao ser pregado na cruz? Você já bateu o seu cotovelo assim uma vez na parede? Já sentiu aquele choquezinho? Já sentiu? Pronto. Pegue essa dor aí. Imagine agora um prego, mesmo no nervo. E essa partezinha aqui do nervo que você sente dor, ela sendo apertada constantemente por um alicate. Era mais ou menos essa dor que Jesus sentiu quando os pregos eram cravados em suas mãos. Essa dor. Agora imagine Jesus sentindo uma dor tão terrível como essa, depois de ser rasgado, açoitado, estando com sede, por tua causa, por tua culpa. Os romanos utilizavam pregos de 15 centímetros. Quando Jesus foi erguido na cruz, com os braços abertos, pregados, o peso do seu corpo pendurado, quando ele foi esticado, levantaram ele, o peso do seu corpo deslocou os seus ombros. De acordo com os estudiosos, os médicos que fizeram este estudo, 15 centímetros foi deslocado, cumprindo a profecia do Salmo 22 e o versículo 14. Salmo 22 e o versículo 14, que diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram, desconjuntaram. Os pés de Cristo também foram pregados. E não é como a igreja católica costuma reproduzir aquela imagem de Cristo, um pé em cima do outro. Não, era aqui, ó, no calcanhar, um do lado da cruz e outro do outro. Quando Jesus estava lá, pendurado, ele não conseguia respirar. Então o que ele tinha que fazer? Você pode fazer esse teste. Fique pendurado muito tempo e você não consegue respirar. Jesus tinha então que se apoiar nos pregos, sentindo aquela dor terrível, para respirar, tomar fôlego, e depois descansava novamente. De que Jesus morreu? O texto bíblico fala que Jesus morreu rapidamente, não demorou muito tempo. De que Jesus morreu? Colapso cardíaco, ataque cardíaco. No que Jesus perdeu a sua força, já todo rasgado, com sede, perda de sangue, desmaiando, todo perfurado, desconjuntado. Quando
Quando Jesus percebeu que ele estava tendo esse problema, né? Chegaria o fim da vida dele, ele perdeu a sua força de subir, tomar fôlego, né? E disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquilo que parecia ser derrota, aquilo que parecia o fim, era só o início da nossa história. Os discípulos olharam, correram, se esconderam. Isso está acabado. O Filho de Deus dessa forma. Nem eles acreditaram. Fugiram. Mas Jesus, se entregando voluntariamente, sofreu todas essas coisas. E o pior de tudo, o que mais preocupou Jesus e fez ele suar sangue lá no jardim, não foi saber que a humanidade estava rejeitando ele. Foi saber que o próprio Pai tinha lhe desamparado. Ele deu um brado na cruz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? O filho que na eternidade estava em um íntimo relacionamento com o Pai, um amor tão grande, agora estava tomando sobre si todos os nossos pecados. Nós éramos para ser lançados no inferno, sofrer a ira de Deus, mas o Deus justo permitiu que Cristo assumisse o teu pecado. E lá na cruz Deus estava olhando Cristo pagando o teu pecado, e Ele estava descontando em Jesus o castigo que era para você. Em Isaías, o capítulo 53, o versículo 5, está escrito: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, nele não havia pecado, Ele era puro, imaculado, inocente, e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Imagine os chicotes, imagine a cruz, os pregos, imagine Ele rasgado, com sede pelas tuas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado, um castigo terrível, mas este castigo trouxe a paz entre nós e Deus. Não há mais separação. Você agora é filho de Deus, está próximo dele e herdeiro das bênçãos que Ele preparou para você. Aleluia! E pelas suas pisaduras, aquelas pisaduras, carregando a cruz, nós fomos sarados. A chaga, a doença que estava em nós do pecado, nós fomos sarados. Agradeça a Deus, irmãos, pela tua salvação. Não precisou tu fazer nada, não precisou tu andar de joelho, não precisou tu dar esmola, não precisou tu ir até o outro lado do país, ser benzido por um homem que se diz santidade, não tendo nada de santo. Não precisa de nada disso. Jesus, Ele diz assim: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, procurando meios de se salvar, procurando meios de aliviar a consciência de vocês. Venham a mim e eu vou aliviar vocês. Eu já assumi a cruz, eu já assumi a tua culpa. Teus pecados estão cancelados.
condição que o Senhor nos proporcionou, o que você poderia ser agora, em que mundo você poderia estar nesse momento, cometendo quantos pecados e transgressões, mas a graça de Deus te alcançou, pela sua bondade, Deus te favoreceu. Ele disse: eu vou te fazer um favor, tu não consegue se salvar, mas eu vou enviar o meu filho, ele vai pagar a tua culpa. De maneira que João 3,16 deve ser uma mensagem atual e deve alegrar o coração de todos os crentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque eu tenho que me alegrar com essa mensagem? Porque eu creio em Cristo Jesus. Eu não vou perecer, eu não estou mais destinado ao inferno, não sou mais filho da ira.